Bate-papo. Hoje, na sexta-feira, 21 de março, estamos comemorando o Dia Internacional da Síndrome de Down. Estamos recebendo aqui a diretora da APAE de Lajeado, Ana Paula Reck, Jefferson Schmidt, pai do Felipe, portador de síndrome de Down, morador de Arroio do Meio, do bairro São Caetano, também a mãe Marlene. Marlene, né? Acertei. Que, inclusive, está grávida. Olha aí, está esperando o terceiro baby da família. E vem uma menina agora. Olha só, que legal. Tudo bem, Ana? Como é que vai? Tudo bem, obrigado pela oportunidade, Aline, obrigado pela oportunidade, Moisés, bom dia, e um bom dia especial para o Jefferson, para a família dele e principalmente para o Felipe, nosso mascote. Tudo bom, Jefferson? Como vai? Bom dia, tudo bem? Pode falar bem pertinho, só. Aí. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Marlene, bem, bom dia. Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. E o Felipe está aqui conosco. Olha só, daqui a pouquinho eu quero perguntar mais para a família como é receber o diagnóstico, como que foi se inserir na APAE. Mas antes disso, eu quero aproveitar, e eu sempre faço isso com a vinda da Ana aqui, só para nos certificar. A expressão correta é portador de síndrome? Não, ela é uma pessoa com síndrome de Down. A expressão portador não se usa mais? Não se usa mais portador. Então, a síndrome de Down não define essa pessoa toda. Então, ela é apenas uma característica da pessoa, né? Então, se eu tiver que me referir, o correto para a pessoa com síndrome de Down. Olha isso. que importante isso, porque nós tivemos outros momentos de outras questões que a gente pergunta, né? O próprio deficiência passou por várias expressões que eram usadas em algum momento, e isso é ensinar os apresentadores, ensinar as pessoas que nos ouvem, então pessoa com síndrome de Down. Ana, só lembra para nossa audiência, o Felipe tem 4 anos e ele é acompanhado, ele é acolhido na APAE num turno inteiro. Como é que funciona? Isso. O Felipe está conosco desde a época da estimulação precoce, que é digamos assim, um serviço preventivo, justamente. E ele começou na época da estimulação precoce, com atendimentos individuais e semanais, vinha acompanhado pelo pai. E depois, quando fecha os 4 anos, geralmente a gente encaminha para uma outra terapia, ainda para dar seguimento, para que ele não perca as aquisições, enfim, para que ele continue se desenvolvendo. E hoje ele é nosso aluno, inclusive, na Escola de Educação Especial da APAE de Lajeado, né? Começou esse ano com uma adaptação bem legal, está conosco no turno da manhã. E a gente acredita poder fazer muito ainda pelo Felipe, né? Nesse processo de desenvolvimento escolar, pedagógico, né? A gente quer trazer para a família, assim, desenvolvimento e, principalmente, autonomia e independência para que ele dê conta de gerenciar o seu dia a dia. A pessoa com síndrome de Down pode dar conta de gerenciar seu dia a dia, de trabalhar depois, estar inserido no mercado de trabalho? Pode dar. E isso depende muito do acompanhamento e das ofertas que se fazem ao longo da vida dessa pessoa, né? Independente da síndrome de Down ou de qualquer outra deficiência, o que nós desejamos é justamente isso, trabalhar para que essa família possa ter uma pessoa com síndrome de Down na família, mas com leveza, com tranquilidade, não se privando de programações, de eventos, de estar com a família, né? E sim, projetar um futuro também para essa pessoa. E se projeta um futuro justamente ofertando oportunidades para que ele se desenvolva ao longo da vida. Ana, a gente estava conversando antes fora do ar, o quão foi importante lá atrás o Jefferson, a Marlene já estarem interagindo com a APAE a partir do 4º mês de vida. Eu acho que isso é fundamental, né? Certamente para a família não é uma caminhada fácil, né? Trazer um bebê com 4 meses para pai não é uma caminhada fácil, e a gente entende isso, e eles têm muito mais propriedade para poder contar sobre isso. Mas para nós que estamos acostumados a trabalhar com essas pessoas, a gente sabe o quanto faz diferença no manejo, nas orientações que são recebidas, no estímulo que é proposto para ele, né? Então, e para que ele possa ir passando essas etapas do desenvolvimento, digamos assim, gabaritando muitos pontos que ele deve
adquirir, sim, né? Desde o sentar, desde o brincar, fazer uma troca, digamos assim, com o outro, né? Então, muitas coisas são olhadas nesse período de desenvolvimento e, para ele, certamente foi fundamental, assim como é para tantas outras crianças. Para a audiência que nos acompanha agora, Ana, a gente pode dizer que a principal característica do Felipe é não, talvez, como se ele estivesse um pouquinho mais jovem. Como se ele não tivesse ainda 4 anos? Como não, é que a gente... ele tem 4 anos, né? Tá. O Felipe tem 4 Como que a gente anos. narra Ele, isso pra às nossa vezes, audiência? o desenvolvimento fica um pouco aquém. Né? Mas ele tem, por exemplo, o Felipe ainda não tem toda a linguagem oral desenvolvida, Ok. né? Então, mas ele tem o entendimento de tudo que a perfeito. gente, digamos assim, solicita ou conversa com ele, né? Então, assim, Estimulado, ele vai exato, desenvolver ele ainda na precisa velocidade. desenvolver a linguagem, né? Ele ainda tem algumas coisas que precisam ser desenvolvidas. Entendi, né? entendi. Só para a gente poder ilustrar também para nossa audiência, porque não vamos longe, né? No passado não tão distante, a síndrome de Down, a gente não tinha o entendimento da real condição dessas Exato, pessoas, né? De quem quem vive com a síndrome. Agora vamos chamar o pai e a mãe para essa conversa? Vamos lá. Jefferson, fala pra gente aí da experiência até agora. A Ana já deixou muito claro, né, que o fato de vocês estarem interagindo com a PAI lá atrás foi fundamental para o desenvolvimento até aqui do teu filho, do Felipe. Explica um pouco para nossa audiência como é que se deu esse processo todo lá atrás até agora. Bom, a questão do Felipe, já desde pequenininho, a gente já descobriu na gestação. A gente fez um exame em Porto Alegre para descobrir que a gente fez a eco do Fê, então a gente tinha o médico logo já passou para nós que poderia vir alguma coisa, alguma síndrome, mas nada sabia o que era. Nós até então ficamos surpresos, como qualquer outro pai ficaria. No início, claro, todo mundo fica ali, e agora, como é que vamos fazer? Já temos um mais velho, sabe? Então a gente ficou, e agora? Vocês já têm um filho de quantos anos? Sim, nós temos um mais velho de 8 anos. Então, daí veio o Felipe, a gente foi para Porto Alegre, fizemos um diagnóstico, deu lá síndrome de Down, e agora? Algo novo totalmente para nós, a gente não sabia como lidar, como seria o Felipe, sabe? Porque, digamos, o Down em si não tem um grau, sabe? Então a gente tem... Cada um, o Felipe, ele tem, digamos, a questão deu atraso na fala dele e um pouco na coordenação no início. Até por isso, logo a gente, digamos, a gente teve orientações como prosseguir. Mostraram para nós o caminho da PAI, que até então estamos hoje levando. Toda sexta-feira de manhã, friozinho, fazia sol, chuva, estava lá com o Felipe. Vinha com o transporte da prefeitura, de manhã cedo, pegava a estimulação, terminava a estimulação, ia caminhando até na 130 para pegar ônibus para voltar para casa. Você não tinha que esperar até o meio-dia para voltar com o transporte da prefeitura. E desde então, só alegria com ele. O diagnóstico veio então na gestação, o Felipe nasce e vocês já recebem essa orientação ali que nos primeiros meses já seria importante essa estimulação. Sim. Temos uma amiga nossa que em Arroio do Meio, ela que falou a questão da PAI, mostrou para nós que ele fez também uma parte na Univates também. Um ano ali, aos primeiros anos, a gente teve um acompanhamento na Univates com a Magali. Então, Fazendo ali, fisioterapia. Fazendo fisioterapia com o Felipe, daí ali era a Marlene que levava ele, e eu levava toda sexta-feira na PAI para fazer a estimulação. Muito bom, sabe? Também ali ela mostrou que não é um bicho de 7 cabeças, que a gente pode dizer que é a questão da síndrome de Down. Claro, cada caso tem um caso. O Felipe, digamos que eu falei, a questão, digamos, só a coordenação, foi, até agora, nós com o Felipe, não temos só alegria com ele. Isso seria a minha próxima pergunta, até para chamar a Marlene para esse bate-papo. O Jefferson fala, né, quando recebe o diagnóstico, vocês já têm um menino, né, de 8 anos, e aí eu imagino que vocês pensam como é que vai ser a rotina, como é que vai ser a logística, né? O Jefferson dizia, toda sexta-feira eu vinha, tinha a pauta da Univates, então a Marlene trazia, muda a logística da família. Como é que foi e como é que tá sendo, assim? Porque é isso que o Jefferson fala, lá pelas tantas, agora a gente já tá adaptado, a gente já sabe que é assim que a gente vai levar aí os próximos anos. No início, vou te dizer que não é um diagnóstico fácil de tu receber, sabe? Então, eu tava grávida de 5 meses, tu recebeu uma notícia, assim, é um choque, sabe? E tu ouvir pessoas erradas também. Tinha gente que dizia, tu vai ter que parar a tua vida para se dedicar ao Felipe, tu vai ter que
entendeu? Gente que às vezes não tinha essa noção. E pra mim, o laudo do Felipe foi mais difícil de receber do que pro pai dele. O pai dele já tava mais forte que eu. E daí chegou um dia que o Jefferson disse: Marlene, tu tá escutando as pessoas erradas. Essas pessoas não têm uma criança com síndrome de Down. Essas pessoas não conhecem uma criança com síndrome de Down. E daí que a gente começou a procurar pessoas que têm filhos com síndrome de Down para ver como é que era, para ver essa rotina, sabe? Para nós ter uma noção de quando ele chegar, nós estar preparado para ele, né? Daí, então, que a gente conheceu a mãe da Claudinha. A Claudinha tem 18 anos hoje, é uma menina com síndrome de Down, que fazia acompanhamento na PAI também, né? E aí a gente foi interagindo com esses tipos de pessoas, procurando na internet pais com crianças com síndrome de Down, pra tu ter uma noção de como é que vai ser, sabe? E daí, dali foi melhorando, sabe? E daí, a questão nossa também, a nossa preocupação é porque, geralmente, os Down, eles têm problema cardíaco, né? E, graças a Deus, o Felipe não nasceu com nenhum tipo de problema no coração, nada, sabe? Então, as nossas orações no início, quando eu tava grávida, que eu descobri, era muito por causa da questão do coração dele, né? Era uma preocupação muito nossa. Mas, graças a Deus, isso ele não afetou nele, sabe? A importância do acesso à informação correta. Exato. Na era da informação, tem muita informação, boa parte delas só atrapalha, né? Atrapalha toda a família que está gestando em qualquer condição, né? É um bombardeio de informação. Por isso que a gente sempre fala que tem que seguir, tem que escolher a tua fonte, seguir ela, né? Verificar quem está trazendo essa informação, porque o acesso pode acabar deixando a gente até meio perdido, né? Bombardeado, literalmente. Hoje, como é que é a rotina, então, do Felipe em casa? Com o mano, essa peca é arteiro, brinca? Como é que é, gente? O Felipe é uma criança bem arteira. Bem arteira. O Felipe é aquela criança que tu piscou o olho, ele escapa. Ele é assim. Ele não pode ver o mano quieto. Ele tá sempre aprontando com o mano, né? Ainda que o meu mais velho ainda tem bastante paciência com ele, sabe? E conversa e tudo. Só que ele é bem arteiro. Mas a gente vai resolver isso, Marlene, lá na PAI. A gente vai resolver. Só que é uma arte de uma criança qualquer, sabe? Saudável. Normal. Uma criança de 4 anos, saudável. Ele não, digamos, às vezes tu bota de castigo, né? Tu bota pra pensar. Ele fica. Ele é obediente, é assim. Só que ele passa o tempo todo rindo. Então, é uma questão dele mesmo, sabe? Ele entende o castigo, mas ele dá a risada porque é o jeito dele. Que nem diz o pediatra dele, ele nasceu sorrindo, não tem como tirar isso dele, né? Então, mas assim... E daí a rotina dele é de manhã cedo, a Tupi que vem pegar ele, né? Como E daí vocês não acompanham agora? Não, ele vai Perfeito. sozinho. Daí vocês conseguem manter a atividade profissional. Ambos trabalhamos, então Perfeito. a gente trabalha o dia inteiro. A gente conseguiu conciliar serviço e as funções do Felipe, digamos, as terapias dele na PAI. Então a gente conseguiu essa flexibilidade no trabalho. A gente sai antes, trabalha um pouquinho mais no outro dia da semana, para conseguir dar esse suporte, acompanhamento com o Felipe. Daí então ele sai de manhã, ali por 6h10, 6h15 a Tupi que vem pegar ele. E daí vai pra PAI, tem a aula dele, ele por 11h15 ele volta. Onde que é a minha mãe que fica com ele, né? A avó. Que a Olha avó... lá, já levantou a pena. Ô, Felipe, eu tô torcendo por ti, tu não muda, tá? Tem bastante serviço aí pra essa turma. Bem arteiro. E é a avó que fica com ele até que nem eu largo às 3h30 da tarde, então, né? A gente tem que dar graças a Deus porque nós trabalhamos numa empresa muito boa, tá? Nós trabalhamos na Girando do Sol. Opa! Tudo que nós precisamos fazer, precisa levar ele um especialista, tudo nós conseguimos. A empresa nunca se nega a nos liberar, tá? Vocês dois trabalham na Girando do Sol. Os dois. É uma empresa muito boa para nós, sempre nos apoiou, sempre nos ajudou no que a gente precisou, né? Até as terapias dele é de tarde, então nós temos que sair um pouquinho antes. Até nessa questão da ponte e tudo mais, agora, tranquilo, nós conseguimos liberação.
para não deixar faltar nada para ele. O que a gente pode investir para ele, a gente tá levando, né? Agora, em quartas-feiras, ele tem a TO e a fono, então, que a gente faz. A TO lá na PAI e a fono, então, é pela Unimed. E nas quintas-feiras ele faz a hidro, que é também na PAI, né? Ana, o Felipe vai poder seguir sendo assistido pela PAI até quando? Como é que funciona? Até que idade Durante ele toda fica? a idade escolar dele, ele pode ser assistido pela PAI, e inclusive, depois de finalizar a idade escolar, o que a gente sempre projeta para uma criança, digamos assim, que está numa estrutura familiar legal como a dele, é a possibilidade de inclusão no mercado de trabalho, né? A gente quer que ele tenha uma vida autônoma, né? E que possa se desenvolver cada vez mais, né? Então, existem as políticas públicas, existem as oportunidades, e a gente não se furta de procurar inserir esse jovem depois, esse adolescente, no mercado de trabalho, que é o que ele tem direito e terá certamente condições para isso, né? Tudo bem. Olha Quem está a só. caminho? A Júlia, A Júlia nasce Júlia. quando? final de maio, início de junho. Ah, tá quase aí já, a Júlia chegando. Ah! Grande. E aí o time aumenta, serão 3. Eu fiquei pensando, como é o nome do que tem 8 anos? Arthur. O Arthur tinha 4, né? Então também foi assim, adaptar com o Mano, a chegada do Mano, né? E agora o Felipe tem 4 com a chegada da Mana, ele passa a ser o Mano do meio. Isso. É. Que linda família, gente. Parabéns. Parabéns pela família, pelo Felipe. Que bom que vocês estão aqui para contar essa história pra gente. É sempre uma aula, né, Ana? A oportunidade Sem de que a dúvida. gente cria de entrevistas como essa é sempre uma aula. Com toda certeza, Marlene, alguém ouviu tua fala, uma mãe que está gestando já com o diagnóstico de trazer ao mundo um filho com síndrome de Down e agora está fazendo essa virada de chave que tu fez com a mãe Claudinha. da mãe da Claudinha, ouvindo a tua entrevista. Então é muito significativo. Sem É, dúvida. a mensagem que a gente deixa aqui é que tu ganha um diagnóstico, vai procurar informações corretas, sabe? Porque é muita gente botando o pensamento muito negativo. Tem mais gente para te botar para baixo do que para cima, né? Então, a questão, procura gente que tem acesso a essas crianças. Procura gente, não falo só do Down, né? Porque hoje tem tantas questões do autismo, tem as crianças imperativas, tem tudo, né? Outras deficiências também. Então, procure gente que possa ajudar no sentido positivo, sabe? Procura até, se tá grávida, vai até na PAI lá, eles nunca vão se negar a falar, sabe? A explicar como é que vai ser, como é que funciona, sabe? Porque esse ponto negativo na gestação já é uma coisa ruim, tu receber o diagnóstico. Eu não sei, tem gente que diz que é pior que tu receber na hora do parto, né? Teve mães que eu conheci que receberam só na hora que nasceu o neném, entendeu? Mas procurar gente que entenda, que conheça essas crianças, né? Porque falar, todo mundo fala, mas ninguém sabe como é que é o dia a dia, né? Olha só. Olha só, pra quem não tá na live, vale a pena. O Felipe tá dando um show aqui. Deixa ele encostar nesse microfone. Deixa ele agarrar o microfone, não tem problema nenhum. Quem é que deixa ele funcionar mais? É a avó ou são os pais? O pai. O pai. Ai. É isso aí. O pai, É isso aí. Que legal. O pai é o salvador da pátria. Ah, que legal. É. O Felipe hoje, eu acho que dá para a gente dizer que representa, o Felipe e a família representam, eu acho que todos os pais com síndrome de Down, né? Eu acho que é uma data que a gente tem que lembrar, ela não é só festiva, mas ela é de conscientização mesmo, né? Isso é tão importante. Então, hoje aqui recebendo o Jefferson, a Marlene e o Felipe, a gente também quer abraçar todos os outros pais que têm filhos com síndrome de Down em tantas outras faixas etárias e que já construíram uma história, ou que estão construindo como eles, e trazer, assim, aquele sentimento de coragem, de determinação, né? O filho, ele precisa, em primeiro lugar, de acolhimento e de amor dentro de casa, e depois a gente busca o suporte e os apoios que a gente precisa para dar conta de tudo que vem ao longo da vida, né?
E a gente percebe que o Jefferson e a Marlene tá sobrando isso, viu? É verdade. Tá sobrando. O amor tá transbordando. Isso é muito bonito. A gente nota claramente já na chegada aqui. Pessoal, parabéns. Parabéns pela dedicação de vocês. Parabéns à PAI também. Essa data aí precisa ser realmente sempre lembrada. A gente precisa, né, Aline? Acho que a fala que a Aline faz lá no início, ela é muito simbólica. A gente precisa... nós ainda tratamos esse tipo de caso com muita estranheza. E deve ficar muito desconfortável. A gente tem um longo percurso, um longo caminho para realmente aprender a conviver de forma mais harmônica com casos como o do Felipe. Exato. Gente, uma boa chegada para Júlia, é isso, né? E até a próxima. Sempre as portas abertas aqui para contar essa história do Felipe. Bom, nós que agradecemos o convite, sabe? Então, só temos a agradecer à PAI e a vocês essa oportunidade de falar um pouquinho do Felipe. Que legal. Beijo, Marlene. Um abraço. Abraço. Valeu. Tchau, Ana. Tchau, muito obrigada pela oportunidade. Conversamos com a Ana Paula, diretora da APAI, também a Marlene, o Jefferson, pais do Felipe. O Felipe está aqui conosco.